Boa noite a todos. Hoje estamos inaugurando a série de lives com os integrantes, né, do GT de Epistemologia da Comunicação, em comemoração aos 20 anos desse GT e também em comemoração ao nosso grupo de pesquisa, que é o Campo Comunicacional e suas Interfaces, que está lançando oficialmente, né, o seu site, né, o Instagram e também um canal no YouTube. Essa série de lives, né, neste momento, nós convidamos 4 professores doutores que mais apresentaram seus trabalhos, né, no GT de Epistemologia, que completa agora 20 anos, né? Hoje vamos inaugurar com a professora doutora Lucrécia Ferrara, da PUC de São Paulo, né? Depois teremos o professor Signates, né, que hoje é coordenador do GT de Epistemologia. Em terceiro lugar, a gente terá a participação do professor José Luiz Braga e depois do Luiz Carlos Martino, né, da Universidade de Brasília, e o professor Braga, da Universidade de Unicinos. Né, gostaríamos de agradecer muitíssimo a presença, a participação da professora Lucrécia, né, inaugurando essa série de slides, né, de lives, desculpa. E a gente gostaria, inicialmente, de falar um pouquinho do nosso grupo de pesquisa, né, que é o Campo Comunicacional e suas Interfaces, né, da importância das pesquisas que a gente tem desenvolvido no programa de pós-graduação da PUC Minas, né, é um grupo que já vem desde 2004, né, ele nasce no curso de graduação em comunicação, e logo que o mestrado é instalado, em 2007, né, a gente vai para o mestrado, e hoje ele é um grupo que ele tem a participação de pós-doutorandos, né, de doutorandos, de mestrandos, né, de outras universidades, né, como a UFMG, a UFOP, de outras cidades, e também alunos de graduação, né. A nossa proposta é fazer uma autorreflexão e desenvolver pesquisas teóricas e empíricas sobre o campo da comunicação, né, sobre a constituição do campo, seu desenvolvimento, seus avanços, né, suas limitações, e tem muita afinidade com o GT de Epistemologia, né? A gente tem apresentado nos últimos anos pesquisas, né, que a gente considera como pesquisa da pesquisa, que são metapesquisas, né, sobre o campo, sobre o que os autores, né, da área de comunicação têm investigado, né, quais são os autores de referência, enfim, né, fazer um mapeamento e uma autorreflexão, né, sobre a produção acadêmica na área de comunicação. Mais recentemente, estamos com uma linha de pesquisa focada na decolonização da comunicação. Temos trabalhado, né, esse processo de decolonizar a comunicação no sentido da gente fazer uma reflexão sobre o processo de dependência, né, e de como também, em relação aos paradigmas, né, de outros países, né, de países ocidentais, né, e a gente está investindo, inclusive, conhecendo a produção acadêmica da pós-graduação, né, do que ela tem pesquisado, quais são os autores de referência, quais são os conceitos que norteiam a nossa produção, para a gente pensar nos desafios dos processos comunicacionais e da decolonização comunicacional. Temos desenvolvido também metapesquisas na área dos processos de mediatização e interação mediatizada, né? Já lançamos um livro em 2018, inclusive o lançamento foi na Compós, né, em 2018, quando foi realizada aqui em Belo Horizonte, que é a metapesquisa sobre a comunicação, e fazendo uma reflexão sobre como as formas de interação comunicativa e ou mediatizada vem sendo trabalhada aí pelos pesquisadores da área. E agora a gente está trabalhando a produção do GT de Epistemologia,
né, e também, num primeiro momento, e depois abrindo para outros GTs da Compós, para poder conhecer e fazer um reconhecimento e uma reflexão da produção acadêmica. Bom, gente, é uma apresentação inicial, né? Vou falar um pouquinho da professora Lucrécia, né? E depois a gente vai abrir, né? A dinâmica das lives vão ser o seguinte, né? A gente tem 40 minutos para eu vou fazer as questões para a professora, né? Algumas questões sobre a trajetória dela, sobre o processo de produção, de conhecimento, de pesquisas, né? Enfim, a visão da professora sobre o nosso campo aí da comunicação, né? E depois a gente terá 20 minutos aberto aí a todo o público, né, que está participando, e agradecemos também a presença de todos vocês aí com a gente hoje, né, que vai ser, com certeza, um dia muito profícuo, né, de reflexão e de debate, né, sobre o GT de epistemologia, né, e o próprio campo comunicacional, sua natureza, sua constituição e seus processos, avanços e limites, né? Então, só voltando aqui, nós vamos ter na dinâmica, assim, da sequência das lives, hoje com a professora Lucrécia, na semana que vem, quarta-feira também, às 19 horas, vamos ter com o professor Luiz Ignates. Depois a gente pula uma semana, aí seria no dia 7 de julho, com o professor, né, José Luiz Braga, e no dia 21 de julho, encerrando essa série aí de lives, com o professor Luiz Cláudio Martins. Né? Então, inicialmente, vamos fazer uma apresentação da professora Lucrécia, e mais uma vez agradecer gentilmente a sua presença, o seu interesse de estar aqui com a gente. A professora Lucrécia Ferrara, ela possui graduação em Letras Neolatinas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 1959, doutorado em Literatura Brasileira pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 1964, professor livre-docente pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, é também professora titular emérita da PUC de São Paulo e professora titular aposentada da USP, que é a da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Atualmente exerce a função de professora titular junto ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica da PUC, né, de São Paulo. É líder do grupo de pesquisa Espaço, Visualidade, Comunicação e Cultura, com a sigla de SPAC, é isso mesmo, professora? É isso mesmo. Certificado pela Comissão de Pesquisa da PUC São Paulo e pelo Diretório dos Grupos de Pesquisas Nacionais. Tem experiência na área de comunicação, com ênfase em teoria da comunicação, atuando principalmente nos seguintes temas: epistemologia da comunicação, cultura, semiótica, arquitetura e design. A professora foi a que mais apresentou trabalhos no GT de epistemologia durante 20 anos, né, de realização. Foram 12 textos apresentados aí pela professora Lucrécia. Então, professora, como uma primeira questão para a gente, né, começar a esquentar aí o nosso debate, a nossa interlocução, né, a gente gostaria de que a senhora que você contasse, né, um pouco sobre a sua trajetória acadêmica em letras e como se aproximou do campo da comunicação. Como é que foi esse processo de aproximação de letras, né, com a área de comunicação? Muito obrigada, Maria Ângela. Eu agradeço imensamente o convite de vocês. Tenho imenso prazer em conversar com vocês hoje e trocarmos ideias sobre a epistemologia da comunicação, que eu acho uma área importantíssima para o desenvolvimento da nossa comunicação, sobretudo num projeto de decolonização. Acho que é muito propício termos a oportunidade de trocarmos pontos de vista e de acertarmos um ritmo de discurso que nos possibilite efetivamente um intercâmbio de ideias.
Eu agradeço imensamente o convite e tenho imenso prazer em conversar com vocês hoje. Bom, a minha trajetória, eu comecei, eu terminei o curso de graduação em 59 e fui fazer uma especialização em literatura brasileira. E aí um professor me convidou imediatamente para fazer um doutorado. Naquele tempo não havia mestrado ainda, porque não havia sistema de pós-graduação constituído no Brasil. Naquele tempo fazia-se doutorado direto. E ele me convidou, disse assim, Lucrécia, venha fazer o doutorado. Gostaria muito de orientar o seu trabalho. Eu aceitei imediatamente. Em 64 eu defendi um doutorado sobre o regionalismo de Valdomiro Silveira. Vocês conhecem, ouviram por acaso falar de Valdomiro Silveira? É um contista, na realidade, do mundo regional do estado de São Paulo, quer dizer, caipira, sabe? E ele é um autor pouquíssimo conhecido, mas tem uma fluência narrativa muito interessante. Então, fiz o doutorado sobre Valdomiro Silveira e, logo em seguida, já em 63, antes mesmo de terminar o doutorado, eu fui substituir um professor de literatura brasileira na PUC de São Paulo. Aliás, não era nem a PUC ainda, era a Faculdade de São Bento. Era a Faculdade de São Bento. Eu fui, porque a PUC tinha duas, não existia a PUC, e havia duas faculdades, a Faculdade de São Bento e a Faculdade de Sete Sapiense. Eu fiz a graduação no Sete Sapiense, mas comecei a minha vida acadêmica na Faculdade de São Bento. Então, fui substituir um professor de literatura brasileira e que ele ia a Portugal fazer um estágio. Então, comecei a trabalhar, ao final do primeiro semestre, o diretor da Faculdade de São Bento me chamou e disse assim, escuta, você gostaria de ser efetivada e nós contrataríamos você para dar a disciplina de teoria literária. Eu disse, com imenso prazer, vamos lá. Nessa altura eu já estava naquilo que depois se transformou a Unesp de Marília, em São Paulo. Era ainda uma faculdade municipal que depois passou a ser a Unesp de Marília, até hoje, como é até hoje. Então, eu comecei na PUC, na Faculdade de São Bento, dando literatura brasileira e teoria literária. Em 66, me convidaram para ser coordenadora do departamento da Faculdade de São Bento. Eu aceitei imediatamente, porém, a universidade já estava começando a se mobilizar para se transformar no que é hoje a PUC. Então, as duas faculdades, Sete Sapiense e São Bento, se uniram para desenvolver um curso só de letras. Então, eu coordenava a parte de São Bento e um outro colega coordenava a parte do Sete Sapiense. E logo em 69, alguém levantou a ideia, por que a PUC não começa a desenvolver atividades de pós-graduação, tal como existe nos Estados Unidos? Porque na França, ainda, na Europa, ainda não existia também mestrado. A França, por exemplo, tinha o diplôme d'études approfondies, mas ainda não tinha mestrado, não tinha pós-graduação constituída. E aí diz assim, por que a PUC não desenvolve um setor de pós-graduação? E naquele momento, na PUC, havia só 3 professores doutores. O professor Joel Martins, da área de Psicologia da Educação, a professora Antonieta Celani, da área de Linguística, e eu. Assim, escuta, o reitor disse assim, que era o professor Bandeira, assim, olha, vamos abrir um setor de pós-graduação com três programas pós-graduados.
e cada um de vocês coordena um. Então, começamos o programa de pós-graduação em teoria literária. Sabia-se o que era pós-graduação? Não. Não. Sabíamos qual era a diferença entre o mestrado e o doutorado? Não. Também não. Sabíamos exatamente o que se poderia fazer como pesquisa em relação à orientação de alunos, visto que até então a pesquisa era uma atividade de pesquisa altamente subjetiva e individual. Quer dizer, não havia relação com o aluno. Então, começamos sem saber exatamente o que íamos fazer. Mas começamos com uma garra e com uma vontade enorme de acertar. Então, fizemos o primeiro projeto do setor de pós-graduação com esses 3 programas, que foram Psicologia da Educação, Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas Estrangeiras e Teoria Literária. Isso em 1969, professora? 69, exatamente. 69. Da criação, então, da pós-graduação em comunicação, né? Em 71, mais ou menos, foi criada. Pois é. Mas né? em 71, nós entramos com um pedido de credenciamento dos 3 programas junto à CAPES, que era recém-nascida também. E a CAPES credenciou os 3 programas em 72. Eu tinha convidado para me ajudar a montar o programa de teoria literária os professores Haroldo de Campos, o do Décio Pinhatari, a Leila Ferroni Moisés e o Vili Bolli. E nós 5 fomos constituindo e fomos montando o programa e desenvolvendo o programa. Naquela altura, o Haroldo não tinha doutorado, o Décio também não, a Leila tinha e o Vili também tinha defendido na Alemanha. Logo em seguida, o Haroldo e o Décio se puseram a trabalhar e, com a orientação do Antônio Cândido, fizeram os respectivos doutorados. E começamos a desenvolver as atividades de pós-graduação para mestrado e para doutorado. Obviamente, com maior número de alunos no mestrado do que no doutorado. Fomos desenvolvendo e começamos a perceber que, na realidade, as pesquisas dos alunos estavam se ampliando muito além da literatura e trabalhando com interesses de pesquisa, com objetos empíricos, muito voltados para uma área mais ampla do que a literatura. Ainda que se fizesse um intercâmbio teórico, epistemológico, com a literatura, o objeto empírico começava a se distanciar da literatura. Aí, conversando com os colegas, assim, olha, por que não ampliamos o programa para um programa de comunicação e semiótica? Naquela altura, começava-se a estudar semiótica persiana. Embora também já houvesse um grande desenvolvimento de semiologia, na área de semiologia, mas de raiz francesa. Eu mesma estive fazendo um pós-doc na França, em 71, 72, e trabalhei com Roland Barthes. Obviamente, Roland Barthes sempre foi um estruturalista meio de interface com várias outras áreas e digamos, um estruturalista indisciplinado. Muito boa. Pois é, sistema da moda, etc. Realmente, as pesquisas dele se aproximavam muito do que nós fazíamos em São Paulo. Quando eu voltei da França, eu, com todo o gás, disse assim, olha, vamos nessa. Vamos tentar ampliar o programa para pegar uma outra área. Aí o Décio disse assim, por que não fazemos um programa de comunicação e semiótica, visto que a semiótica está realmente aparecendo muito e está se introduzindo com uma área de possibilidade de pesquisa muito vasta.
começamos, e eu pedi o credenciamento do programa de comunicação e semiótica à CAPES. Uhum. Aí a CAPES não só reconheceu o programa de comunicação e semiótica, mas fez retroagir a data do credenciamento a 1970, Puxa vida, que era a data do credenciamento do programa de teoria literária. Uhum. Uhum. Então, por isso que o programa ele é credenciado desde 1970. Sim, Porque a data do credenciamento de comunicação e semiótica retroagiu a teoria literária. E foi aí, né, professora, que começou a aproximação, né, sua com a área da comunicação, né? Foi a partir desse momento. Muito. Interface. Desde 73, eu fui convidada para montar o programa de pós-graduação da FAU, da Faculdade de Arquitetura, exatamente por conta da experiência anterior que eu estava tendo há pouco. Então, eu montei o programa de pós-graduação e me vinculei à USP, à FAO. Uhum. Aí eu fui me desenvolvendo e trabalhando muito intensamente, o curso crescendo muito, não só no mestrado como no doutorado, porque os alunos começaram a fazer o mestrado, logo passaram a fazer o doutorado. Doutorado, direto, né? Direto. Eles passavam pelo... Porque aí já não tinha mais doutorado direto, porque desde 72 não tinha mais doutorado direto. Então, porque houve a mudança universitária, né? Então, os alunos faziam mestrado e logo se entravam no doutorado. Então, frequentemente, orientava-se o mestrado e o doutorado. Tanto é que bom número de alunos que estão comigo hoje no grupo de pesquisa fizeram mestrado e doutorado comigo. Doutorado com você. Muito bom. Porque não... Aí eu o programa foi se desenvolvendo em número de alunos e também começando a aparecer muito, porque realmente nós estávamos inaugurando um tipo de atividade para a qual a Universidade Brasileira ainda não tinha acordado. Exatamente, uma experiência inovadora, interdisciplinar, né, com interface com diversos campos aí de conhecimento. Pois é. Gostaria de fazer uma pergunta específica sobre o seu percurso com a semiótica, que ela vai adquirindo aí na sua trajetória um modo privilegiado de olhar para os fenômenos comunicacionais. Qual que é a contribuição, professora, que a semiótica tem oferecido, né, para pensarmos a comunicação e os fenômenos do mundo? Como a avaliação que você faz a respeito dessa contribuição? Veja, a comunicação é uma fenomenologia, assim como a semiótica, né? Quer dizer, na realidade, o que a comunicação comunica é exatamente o modo como ela aparece. Por isso que a visualidade na comunicação é muito importante. O que a comunicação comunica não é a mensagem. O que a comunicação comunica é o modo como ela se dá a conhecer, o modo como ela aparece. Bom, o modo como as coisas se dão a conhecer, o modo como as coisas se apresentam no mundo, tem a ver com semiótica. A semiótica é um modo de estar no mundo. Não estar ante o mundo, mas estar no mundo. Então, por isso que, para mim, muito mais do que a atividade da comunicação, é mais importante o comunicar do que a comunicação. Porque o modo de comunicar é que faz a comunicação. É mais importante o modo como se comunica do que o que se comunica. Muito bem. Então, desloca-se o foco da mensagem
para o modo como se comunica. E aí a necessidade, efetivamente, de prestarmos atenção a esse modo de aparecer. Esse modo de aparecer está diretamente ligado à semiótica. Quase que não há possibilidade de termos comunicação sem semiótica. Muito Quer dizer, bem. existe uma semiotização natural da comunicação. Então, isso faz com que estudemos o modo de comunicar, o comunicar, muito mais do que propriamente a comunicação. É claro que esse modo de comunicar, sendo generalizado, gerando teorias, efetivamente, ele cria uma teoria da comunicação. Mas a sua base empírica é o modo de comunicar. Inclusive, tem um texto que eu gosto muito, né, que você publicou naquele livro do início da década de 2000, sobre epistemologia da comunicação, em que você, professora, propõe uma epistemologia das trocas comunicativas, né? Mais do que a comunicação, né, uma epistemologia que pudesse dar conta de compreender, apreender esse processo de troca entre o homem, a cultura, né, a tecnologia. Gostaria que você pudesse falar um pouco essa perspectiva epistemológica, né? E acho né, entre a comunicação, a semiótica, né? Desculpa, é só daqui. Não há possibilidade de pensar a comunicação sem os meios da comunicação. Não há comunicação sem meios. Veja que esse meio não é exclusivamente tecnológico. Hoje pensa-se em meios e pensa-se a comunicação tecnológica. Não é bem assim. Quer dizer, a questão é muito mais ampla. Você veja um pouquinho, se nós pegarmos a maiêutica de Sócrates, a maiêutica é um meio de comunicação. Se pegarmos a retórica de Aristóteles, é um meio de comunicação. Se pegarmos o diálogo de Bakhtin, o diálogo é um meio de comunicação. Se pegarmos o verbal, se pegarmos o não verbal, se pegarmos a televisão, se pegarmos o rádio, se pegarmos o cinema, etc., são meios de comunicação. Quer dizer, na realidade, a comunicação não existe sem meios. Então, veja que não é uma questão de ser favorável ou não favorável aos meios de comunicação. Não, acontece que a comunicação não existe sem meios. E o meio é a mensagem. O meio é a mensagem. McLuhan dizia com muita ênfase, e ele tinha toda a razão no que ele dizia. Quer dizer, realmente um visionário, na década de 60, falar que a comunicação é o meio, realmente ele era um visionário, né? Mas hoje, efetivamente, temos que reconhecer que efetivamente a comunicação é o meio. Não há comunicação sem os meios. Professora, os principais... desculpa, pode continuar, professora. Quer dizer, eu faço uma distinção que para mim é essencial no modo como eu entendo empiricamente a comunicação, entre mediação e interação. A mediação supõe a relação entre emissor e receptor, trabalhando num nível de simetria, de tal modo que a escala de valores, o modo de comunicar, o comportamento do emissor deve ser especulado, deve ser espelhado no receptor, de tal sorte que entre emissor e receptor há uma simetria total, liderada efetivamente pelo emissor. Isso é mediação. Não é? Quer dizer, ao contrário, o processo de interação, eu tenho um processo não de mão única, mas eu tenho um processo de mão dupla, onde emissor e receptor trocam os seus papéis, trocam intensamente os seus papéis, de tal sorte que é possível
fazer da comunicação uma interação, uma ação entre dois indivíduos trocando pontos de vista, trocando em diálogo, trocando as suas experiências pessoais e subjetivas, ideológicas, políticas, etc. Por isso que eu acho que é fundamental uma política da comunicação, não a política na comunicação, faço uma distinção clara, mas uma política da comunicação. Porque esse processo de interação, de troca, é que é efetivamente o eixo político da comunicação. Então, aquela simetria de liderança do emissor sobre o receptor não existe no processo de interação, porque emissor e receptor são naturalmente assimétricos, e é porque são diferentes e assimétricos é que eles trocam comunicacionalmente. Sim. E diante do contexto que vivemos hoje, né, com a pluralidade de meios, de processos, de linguagens, com as dissonâncias, né, com as contradições, os conflitos, né, a verticalidade da comunicação, que é muito presente na nossa vida. Quais os desafios que a senhora vê, professora, em relação a esse contexto, né, essa multiplicidade de problemas, de complexidades, né? Como enfrentar esse contexto, né? Esse cenário que é permeado aí por disputas de poder, disputas, né? De todos os níveis e essas grandes desigualdades que vivemos hoje, por mais que as redes, as tecnologias propiciam, né, uma interação entre as pessoas, né, a gente ainda tem grandes desafios a enfrentar, e a gente gostaria de ouvir um pouco você a respeito desse cenário. Eu acho que, enquanto epistemologia da comunicação, a produção científica na área de comunicação, ela tem uma grande dificuldade epistemológica, sobretudo de discernir o seu domínio empírico. E porque efetivamente não é a comunicação não é uma ciência aplicada. Pelo contrário, é uma ciência que indaga o mundo. Ela não explica o mundo. Ela indaga o mundo. Então, saber indagar, saber colocar questões, perguntar o mundo é que está efetivamente o eixo epistemológico da comunicação. E acho que uma grande dificuldade que nós enfrentamos é a tentativa de tentar explicar o mundo, explicando exclusivamente com o apoio teórico, aplicativo de teorias criadas, geradas em outros ambientes, em outras realidades sociais, comunicacionais, ideológicas, etc. Então, trabalhar com a nossa realidade empírica, com a realidade empírica brasileira, supõe efetivamente olharmos a nossa realidade tentando entender a sua empiria, a fim de generalizar teorias que possam ser efetivamente teorias condizentes com a nossa realidade brasileira. Quer dizer, não adianta, veja, apesar da internacionalização ser muito interessante, etc., porém, não acredito que seja, que interesse à nossa comunicação ir buscar em teorias produzidas em outros territórios, com outras perspectivas, e tentando explicar a nossa realidade a partir daquelas teorias. Efetivamente, a comunicação não é uma teoria explicativa, assim como ela não é também uma teoria aplicada. Então, é necessário trabalhar empiricamente a nossa realidade. E esse acho que é um desafio que já enfrentávamos
na década de 70 e continuamos enfrentando. Como você diz no seu texto, uma epistemologia da pergunta, né? Que é a questão fundamental, né, para a gente indagar o mundo, indagar a empiria, indagar os fenômenos, né? E veja que esse saber indagar, saber colocar uma pergunta, significa saber ver. Uhum. Aprender a ver a realidade. Desconfiar da realidade. Aprender a ver a realidade. Eu acho que esse domínio empírico é um desafio. Sim, muito bem. Muito obrigada aí pela resposta, que coloca, né, desafios importantes aí para refletirmos, né? A gente queria saber um pouco da sua trajetória na inserção no GT de Epistemologia. Como é que se deu esse processo? Como é que foi a sua entrada no GT de Epistemologia, a sua experiência como, né, pesquisadora, como escritora, né, de apresentação, né, dos textos e as interlocuções, né, dessa dinâmica aí do GT? Como é que se deu? Então, eu comecei as primeiras... Eu comecei a participar do GT de comunicação, no GT de Comunicação e Cultura, em 2001, 2002 e 2003. 2002, 2003, no GT de Comunicação e Cultura. Mas realmente a minha pesquisa sempre foi muito voltada, tanto na PUC como na FAO, a minha pesquisa sempre foi muito voltada para o terreno epistemológico. É uma área que eu estudo de muito tempo e que me atrai muito. Então, eu disse assim, eu não me sentia confortável no GT de Comunicação e Cultura, porque as coisas caminhavam por áreas que não me interessavam muito. Então, assim, eu vou fazer uma entrada no GT de Epistemologia. E isso foi em 2004. Em 2004, lá estavam o Etienne Samain, não sei se você conheceu, Maria Ângela, que era um antropólogo da Unicamp, Não, um antropólogo da Unicamp, que estudava Gregory Bateson. Uhum. Ele era um estudioso de Gregory Bateson. Foi ele que me apresentou a Gregory Bateson. Estava, eu acho que o Luiz Cláudio, havia outras pessoas, a Maria Ângela, a Imacolata, a Irene Araújo, não me lembro mais quem estava nessa época. Eu acho que o Braga não estava. O Braga começou em 2005 ou 2006, por aí. 2006, acho que 2007. É possível que tenha sido 2007 o Braga. Mas era evidentemente um GT que ainda não tinha o formato que tem hoje. Era um GT que era pouquíssimo procurado, muito pouco, havia poucas inscrições para o GT. Era um GT que quase não se selecionava trabalhos, porque era muito pouco procurado. Eram GTs muito voltados para o jornalismo, com muitos trabalhos de descrição de atividades jornalísticas, sobretudo de reportagem jornalística, e não estava propriamente interessado em trabalhar uma epistemologia da comunicação, porque não havia uma consciência da natureza epistemológica da comunicação. Eu acho que essa consciência epistemológica começa a se desenvolver a partir de 2007, 2008, porque começaram a ser publicados, os textos começaram a ser publicados, os textos apresentados no GT começaram a ser publicados. Hoje eu ainda
fui olhar na minha biblioteca os textos que foram publicados com os esse aqui foi um livro com os GTs da 13ª Compós, de 2004, ó, que se chama Comunicação Revisitada, que foi uma organização do Muniz Sodré, do Esquirra e do Sérgio Caparelli. Depois, uma outra, que esse já é de 2010, que então, aí entrava o Braga como organizadores, o Braga, a Imacolata e o Luiz Cláudio. E depois o Jairo publicou este, que Cenários, Teorias e Epistemologias da Comunicação. O Jairo fez a organização, e que foi de 2013 ou 2014. Não, desculpe, 2007. De 2007. Então, vejam que, na realidade, começava-se já a tentar agrupar os textos no sentido de mostrar à área o que se pesquisava em termos de epistemologia da comunicação, a fim de verificar qual era a possibilidade de atrairmos os olhares para os estudos epistemológicos da comunicação. E nos colocarmos, enquanto pesquisadores, o que era fazer uma epistemologia. Eu acho que essa questão ainda é muito forte hoje. Quer dizer, o que é exatamente fazer epistemologia da comunicação? Muito bem. Quais são os temas que nos interessam? Uhum. Professora, como uma última questão, para a gente abrir o debate, né, a gente gostaria, assim, né, que né, pudesse ter uma avaliação sua sobre o pensamento comunicacional brasileiro. Você acredita que a gente já tem um pensamento consolidado, sistematizado, né? A seu ver, quais seriam as principais contribuições do Brasil para os estudos e para as pesquisas em comunicação? Infelizmente, a gente, né, como última questão, a gente vai abrir agora o debate, porque a gente teria muito mais outras questões para perguntar, né, ter essa interlocução que está extremamente rica, mas vamos colocar como última questão para abrir também a participação dos públicos, né, as pessoas que estão presentes. Olha, na realidade, a sua pergunta é pretensiosa, Maria Ângela, porque eu me pergunto se, com uma área que é relativamente jovem, a comunicação é uma área muito jovem, embora tenha nascido oficiosamente na Grécia, mas, na realidade, oficialmente, ela só começa a se desenvolver quando os programas tecnológicos de comunicação começam a ser implementados, sobretudo com o jornalismo, já já no século XX. Então, ela é uma área muito jovem, ela é uma área em constituição. E eu me pergunto se nos caberia afirmar que temos uma epistemologia da comunicação consolidada. Acho que não. E eu diria mais, acho que nunca teremos. Graças a Deus que não teremos. Porque se nós chegarmos a ter a ilusão de que temos uma epistemologia da comunicação consolidada, talvez nos esqueçamos de que não se faz comunicação sem pesquisa. Muito bem. Então, eu acho ótimo que não tenhamos ainda uma epistemologia da comunicação consolidada e que todos os GTs sejam efetivamente um afiar de ideias, de troca de ideias, para continuarmos a constituir e a produzir uma epistemologia da comunicação. Mais do que constituir uma epistemologia da comunicação, eu quero produzir uma epistemologia da comunicação. Muito obrigada, professora Lucrécia, né? Eu acho que eu que agradeço. Foi um convite muito generoso. Né? Abrimos o debate para a gente poder refletir, né? E debater e ter uma interlocução com a professora.
Quem quer colocar as questões, eu estou vendo aqui no chat, tem várias questões, mas seria interessante, né, as pessoas se manifestarem, abrirem para, né, poder colocar suas reflexões e questões. Quem quer começar? Podemos começar com essa questão que está colocada aí. Como é possível decolonizar a comunicação? Sim. Podemos começar por essa? Está ótima. Uhum. Como é possível decolonizar a comunicação? Veja, a palavra decolonizar me intriga, porque assumirmos que somos colonizados. Ou seja, é assumirmos que podemos produzir uma epistemologia da comunicação absolutamente desvinculada de todas as epistemologias da comunicação produzidas no mundo. Vejam, a decolonização é uma falsa questão, porque, na realidade, se nós só somos colonizados se nos permitirmos colonizar. Agora, vejam um pouco a questão da internacionalização da área me preocupa um pouco nesse sentido, porque eu acho que atrás dessa internacionalização está efetivamente uma acomodação de colonizados. Nós queremos ser colonizados pelo que a Europa produz? Nós queremos ser colonizados pelo que os Estados Unidos produzem? Não. Por que não podemos produzir a nossa epistemologia da comunicação a partir das características que nos são próprias? Quer dizer, por que não podemos trabalhar com as nossas diferenças, que são exatamente aqueles elementos que são íntegros, que são próprios da nossa comunicação? Não acredito que se possa ir buscar na França ou nos Estados Unidos uma epistemologia ou uma raiz epistemológica que nos possa, que sendo aplicadas no Brasil, leve a uma decolonização. Quer dizer, só haverá uma decolonização da comunicação se nós olharmos para as nossas diferenças, para as diferenças da nossa comunicação. Ou seja, se olharmos para a nossa realidade ideológica e política. Senão, nós estaremos fazendo, repetindo sempre o que as matrizes nos comunicam. Eu acho que essa realmente não é o melhor caminho para a epistemologia da comunicação. Não é o melhor caminho para nós construirmos o que vamos entender por comunicação no Brasil. Muito bem. Professora, o Daniel Melo Ribeiro, né, faz a seguinte questão, né? Como podemos relacionar o conceito de mediação da semiótica, entendido como a ação do signo, com a sua proposta de mediação? Veja lá, Daniel. Realmente, a semiótica, sobretudo na raiz persiana, ela entende a semiótica num nível de terceira idade, quer dizer, quando realmente se trabalha uma relação entre crenças e hábitos. Quer dizer, nessa relação de terceira idade, quando o signo estabelece uma relação de mediação entre crenças e hábitos. No momento em que o signo se transforma em lei, em norma, e constitui hábitos de comportamento. Não é? Esse é um elemento eminentemente mediativo. Entretanto, a questão propriamente da semiótica
não é exclusivamente apoiada na terceira idade, na relação entre crenças e hábitos. Ao contrário, ela se apoia na relação de secundidade, onde toda experiência, toda ação corresponde a uma reação, onde surge um elemento fundamental para a semiótica, que é a alteridade. A alteridade é exatamente o momento em que a mediação não se faz como uma norma ou como uma lei, estabelecendo uma relação de crenças e hábitos. Dadas determinadas crenças, eu tenho necessariamente determinados hábitos, uma relação linear entre crenças e hábitos. Ao contrário, na relação de secundidade, a toda ação corresponde uma reação, e nessa reação eu tenho a presença de um elemento fundamental, que é o elemento que é a alteridade. Neste momento, efetivamente, eu tenho constituído o processo de interação distanciando-se exclusivamente do processo da mediação. Então, vejam um pouquinho os signos de terceira idade, ao atingir a categoria da terceira idade, ele é um signo mediativo, mas no nível da secundidade, na relação entre ação e reação, o signo estabelece exatamente o vínculo com a alteridade, onde está suposta, está subjacente uma relação de qualidade de sentimentos, de qualidade sensível, colocada pela primeira idade. Então, veja um pouquinho que a alteridade se expressa no nível da secundidade, mas ela nasce na qualidade sensível que permeia toda a primeira idade persiana. Então, veja, se nós admitirmos uma simetria entre primeiro, segundo e terceiro, nós vamos ver que existe uma escala que vai do nível da simples qualidade sensível dos sentimentos da primeira idade, caminha para a segunda idade, onde eu tenho uma ação e reação sígnica, trabalhando nessa reação o outro, a presença do outro, para atingir em nível de terceira idade, num nível de interpretante de terceira idade, a relação mediativa entre crenças e hábitos, onde efetivamente a característica social da semiótica se faz presente. Então veja que a mediação, ela percorre os três níveis. Ela percorre os três níveis do signo, porém em escalas diferentes. Se eu tenho, no nível de primeira idade, eu tenho o nível simplesmente da qualidade sensível do signo, eu tenho na secundidade a relação entre ação e reação, onde a presença do outro se faz marcante, para atingir no nível de terceira idade, efetivamente, uma dimensão social, onde se estabelece relação entre crenças e hábitos. As crenças, os hábitos são mediados pelas crenças. São mediados pelas crenças. E veja que essa mediação supõe a característica social das crenças estabelecidas socialmente para gerar hábitos de comportamento. De tal sorte que é possível, nesse nível da mediação, aprender com a experiência. E aprender com a experiência significa mudar o comportamento. Muito obrigada. Daniel, veja se eu respondi a sua questão. Tudo bem, Daniel? João Damásio, professora, pergunta, ainda que não pense em termos de consolidação do campo, você chega a vislumbrar teorias, caminhos mais próximos do que seria uma consolidação de estudos brasileiros da comunicação? Olha, eu acho que eu estou há muitos anos no GT de Epistemologia da Comunicação.
E eu posso perceber que veja, a qualidade dos trabalhos apresentados, ela muda anualmente. E nós estamos num nível muito mais sólido, muito mais consequente dos trabalhos. Nós estamos cada vez mais rigorosos no modo como estamos querendo entender epistemologia da comunicação. Então, eu acho que eu não falaria em consolidação do campo. Eu falaria em campo sendo consolidado. Em processo. Sabe? Eu não falaria em consolidação do campo. Falaria que há um campo que está sendo consolidado. Isso. Quer dizer, é isso que nos estabelece a necessidade de continuar a trabalhar, não é? Uhum. Quer dizer, se nós não assumirmos essa diferença, se nós não assumirmos a necessidade do caminho a percorrer, nós vamos talvez nos acomodar. E esse hábito eu não quero. Muito bem. Professor Hermundes Flores, pode colocar na tela, por favor? Pergunta: a senhora destacou o papel dos meios da comunicação e como vê o futuro da comunicação, ciência e prática, com o protagonismo das interações via redes sociais digitais. Eu acho que, veja, nós estamos agora no ápice da comunicação dos meios, né? Eu não acho que não é o definitivo ainda. Acho que não é o definitivo. Temos um caminho a percorrer aí. Temos um caminho a percorrer, mas estamos efetivamente assumindo definitivamente que a comunicação não existe sem os meios. Não exclusivamente os meios tecnológicos, não é? A retórica de Aristóteles é um meio, sem dúvida alguma. Então, não existe comunicação sem os meios. Agora, acho também que nós estamos aprendendo a trabalhar com os meios da comunicação. O digital está nos ensinando a operar. E estamos cada vez mais adquirindo a consciência do que os meios fazem conosco. Estamos, pouco a pouco, adquirindo a consciência do que os meios podem fazer conosco. Veja a questão das fake news. Né? Quer dizer, o que os meios podem fazer conosco? Podem nos passar uma rasteira? Sim, claro que podem nos passar uma rasteira. Podem nos puxar o tapete. Se não estivermos atentos ao processo de comunicação que está acontecendo. Se permanecermos diante dos meios de comunicação completamente apassivados, completamente passivos, efetivamente, os meios nos fazem a cabeça. Quer dizer, ou trabalhamos interativamente com os meios e sabemos produzir a comunicação a partir dos meios e interagir com os meios, ou então, efetivamente, nós teremos de admitir que a comunicação com os meios são fatores de manipulação das consciências. Eu não acredito que se possa manipular consciências. E à medida em que vamos aprendendo a trabalhar com os meios, nós vamos ficando cada vez mais espertos. E eu acho que mesmo a questão das fake news é uma pandemia passageira, viu? Eu não acredito. Estamos aprendendo a trabalhar. Estamos aprendendo a trabalhar com eles e não acredito que seja possível imaginar que os meios tecnológicos digitais sejam capazes de inibir os processos interativos. Não acredito.
mesmo as mídias sociais, digitais, as mídias sociais, o Facebook, etc., eu acho que cada vez mais nós estamos mais ágeis na atuação com os meios. Eles não, em lugar de verificar o que os meios fazem conosco, é necessário nós perguntarmos o que podemos fazer com os meios. Não o que eles fazem conosco, mas o que nós podemos fazer com os meios. Aí é que está a questão da mediatização, a diferença entre mediação e mediatização. Quer dizer, se a mediação é capaz de trabalhar com as consciências, a mediatização é capaz de trabalhar a partir dos meios. Bom, gente, infelizmente estamos encerrando, né, a nossa interlocução com a professora Lucrécia. Tem uma mensagem, professora, da Sandra Raimon, né, que foi minha orientanda de mestrado e doutorado. Ela foi minha professora na Unesp, de São Bernardo do Campo, e diz que é sempre muito bom te ouvir. Obrigada pela fala, e agradecemos novamente a sua gentileza, a sua disposição e a riqueza, né, da sua interlocução com a gente, das suas reflexões. Com certeza contribuirão e contribuem para a gente poder avançar nesse processo aí da construção do nosso pensamento comunicacional a partir das nossas questões, a partir das nossas realidades empíricas concretas, né? Brasileira, latino-americana, enfim, né? A partir das nossas vivências e experiências. Muitíssimo obrigada. E está aberta, professora, se ela quiser deixar um recado aí para o público. Mais uma vez, eu quero agradecer o convite da Maria Ângela, do seu grupo de pesquisa. Tenho imenso prazer em conversar com vocês. Posso voltar a conversar com vocês em várias outras ocasiões. Ótimo. E certamente nós nos encontraremos no GT de Epistemologia para continuar a conversa. Claro, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Felicidades e um grande trabalho para vocês. Um grande abraço aí para a senhora. Tchau.